Hoje é o meu dia de fazer a comunhão, e eu vinha pensando nisso há muito, muito tempo, e eu acredito que o senhor confirmou isso comigo. E eu estou fazendo o que o senhor tem colocado no meu coração, sabe? E depois, e a parte 2 daqui, depois da intercessão e tudo, eu vou falar sobre os trabalhadores com a noiva, uma coisa que o senhor tem mostrado a mim também, de acordo com a própria palavra dele, né? Eu estou usando discernimento, então, discernimento nas coisas que ele fala. Eu vou começar a falar sobre a Páscoa, Páscoa, ceia, né? O senhor tem colocado no meu coração para falar sobre isso, e é coisa que eu venho pensando já há algum tempo, porque isso tem acontecido quando o Brennan não tinha nem vinho, nem pão para celebrar, e ele falou, eu odeio religiosidade, tudo é intimidade, etc, etc, e vamos tomar água e qualquer tipo de alimento, né? Então, achei uma certa necessidade para você, se você é novo ouvindo essas coisas, não sabe o que é ao redor do mundo, eu achei uma necessidade de falar, ou seja, revisar, a palavra melhor é isso, revisar o que o próprio Deus tem falado, para que, as palavras do nosso Senhor não venham a ser minimizadas, ou venham a ser, até de um certo ponto, ignorada as instruções que o Senhor tem nos dado, e há uma certa coisa para olhar. É isso intimidade? Absolutamente, isso é intimidade. O próprio Brandon é corrigido pelo Espírito Santo. Muitas vezes ele vem e pede desculpa. Olha, cara, eu sou inglês, escuto em inglês, né, ao vivo. Eu não sei como é que é as traduções como vocês ouvem dele, mas eu já vi assim, na lata mesmo, o Espírito Santo corrigindo o Brandon, corrigindo o Kevin, corrigindo a Vicky, e o senhor corrige até a Erin, já várias vezes. Na lata, sim, mano, enquanto eles estão ao vivo. E eu acho que ele não sabe, por exemplo, o perigo que foi quando ele falou isso, que não vamos ligar para essa religiosidade. E eu só queria falar que ele fez isso porque não havia pão e não tinha vinho para ele tomar. E não é os ingredientes, mas é a necessidade de você querer que Deus seja um com você. É essa a razão. Você vai ver aqui, eu tenho aqui tudo aqui, eu tenho gravado, tirado do Senhor aqui as coisas que ele tem falado sobre a ceia. Vai ficar um pouco longo aqui, mas eu acredito que hoje o Senhor fez dessa forma, nós não temos aqui os pastores para falar, eles estão atarefados com outras coisas. Achei que o Senhor mostrou também que seria bom dar uma revisada sobre isso, para que as pessoas não venham agora tomar a Páscoa com água e coxinha. É exatamente isso que eu estou falando, queridos. Porque quando a gente pega uma palavra do Senhor e a gente vai apagando ela, ela começa, talvez, a perder sentido. Talvez não, ela perde sentido. E isso mesmo acontece na Bíblia, quando ele falou que ele ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Tem muitas pessoas cristãs que falam, não é 3 dias, é 2. Porque naquele tempo, naquela época, tem um grupo hoje que fala isso, não sei quanto tempo, que é 2 e pouco. Então, aquela coisa que Jesus falou, 3 dias, 3 noites, foi apagado, foi diminuído. E eu tenho visto essas coisas com os meus próprios olhos, o que o inimigo usa para separar os filhos dele, os filhos de Deus, dele. Eu tenho visto com meus próprios olhos e ouvido, amado, tá? Essas coisas, tá? E assim, isso é perigoso. E se você não tem um certo entendimento, ou até mesmo uma certa intimidade com o Senhor, entra e fica pior. Então, você vai ver aqui, através dos exemplos da Erin, tal, que quando ela celebrou várias vezes, eu não tive tempo para preparar isso por completo, eu fiquei descobrindo que eu tinha de fazer isso, tem 1 hora, né, que eles não puderam vir, eu corri aqui, peguei isso rapidinho,
Porque há uma importância quando Jesus falou, beba esse vinho, isso representa o meu sangue. Ou tome esse corpo, tome esse pão, isso representa o meu corpo. Ele vai falar aqui, ele vai falar isso aqui. Tá? Há um significado. Então, não é que, por exemplo, do jeito que saiu, que eu tenho ouvido, eu acho que o Breno não sabe disso, né? Eu sei o que ele falou. Eu não tenho pão, eu não tenho vinho, mas eu vou celebrar a Páscoa com vocês, com suco de laranja e água, porque o dia que eu tiver, eu tenho. O que acontece quando isso sai lá fora, o inimigo pega esse tipo de pensamento, e logo, logo, o que o Senhor tem falado para nós vai perdendo significado, e aqui nós estamos aqui reunindo, e eu vou pegar a minha Coca-Cola, e ele levantando a Coca-Cola, beba, este é meu sangue. Eu pego a minha pamonha, minha coxinha, minha esfirra, fala, quebre, e ele quebrando a esfirra, repartiu a esfirra entre os apóstolos, fala, come a esfirra, esse é o meu corpo. Mas há um simbolismo aqui, tá? Mas o simbolismo é o casamento. O Brandon falou, eu odeio a religiosidade, tudo para mim é intimidade, mas isso é intimidade. Da maneira da qual você ouve as palavras que saem da boca do Senhor, é a sua intimidade com Ele que faz com que você venha a exercer aquela palavra. Isso tudo ele vai falar aqui, tá, mano? Agora, não tem nada errado. Então, a você que talvez está ao redor do mundo e você, por exemplo, não tem dinheiro para comprar pão ou não tem dinheiro para tomar vinho, amados, está bem, porque você não tem dinheiro. Nós estamos falando talvez uma atitude do coração que, não, eu não vou comprar vinho, mesmo se você tem dinheiro, porque eu vou usar água. Vou tomar água. Não, eu vou tomar uma coca, está na geladeira, toma uma coca. E ele, levantando a coca, disse, beba a coca, este é o meu vinho, esse é o meu sangue. É isso? Tudo isso é intimidade. Há décadas atrás, quando a minha igreja, por 40 anos, a gente seguia toda a Bíblia, até as festas santas, mas a gente não fazia tanto a ceia, era mais a Páscoa. Né? E eu conheci esse Senhor. Através da minha caminhada, o Senhor tem trazido pessoas e tem me ensinado essas coisas, justamente, talvez, para que eu venha aqui e fale também, né? Talvez, eu acho que é. E essa pessoa que já está com o Senhor, ele mostrou isso, falou, João, o que fez tudo diferente é que ele falou, este é o meu corpo, ele vai falar aqui, tá? Ele vai falar aqui. Este é o meu corpo. Então, quando eu aprendi isso com ele, e do vinho, eu conversei com a minha esposa, eu falei, olha, a gente já sabia que a gente não ia comer pão com fermento, porque fermento, todo mundo sabe que representa pecado, e por causa disso aqui, ó, é o meu corpo. Então, isso aqui é intimidade, tá, mas? E não tem nada de certo e errado. É intimidade. Isso é intimidade, não tem nada de certo e errado. O errado é quando você toma uma decisão de não fazer porque eu estou com preguiça. Entendeu? Eu não vou sair para comprar nada, eu estou com preguiça. Assim, sabe? Esse tipo de coisa. Mas é intimidade. Então, quando ele mostrou isso para mim, eu falei, minha esposa, ele não vai comer pão mais com fermento. Nós concordamos com isso. Aí ele foi além disso, ele falou, não é o corpo de Jesus? Então, se você vai no supermercado e você compra saco de, o que é flour em português? Que faz pão, saco de farinha, não sei como é que chama, saco de trigo, para fazer o pão. Ele falou, você já leu os ingredientes? E se você olhar os ingredientes, você vai ver que vai filas e filas e filas e filas de ingredientes. E ele ensinou para mim, falou, João, o pão tem que ser o mais puro possível, porque representa o corpo de Jesus. E nós saímos procurando. Farinha de trigo, obrigado, né? Eu e minha esposa saímos procurando. E fomos procurar esse negócio, essa farinha de trigo, e não conseguimos achar tudo aquele ingrediente, cheio de ingredientes. E achamos essa farinha, eu não sei se tem aí no vocês, é muito difícil de achar, é a farinha, a tradução, a farinha quebrada do trigo, um negócio assim, que ela é extremamente pura, não tem ingrediente. Só aí. E foi tão bom, minha esposa pegou isso aí,
ela fez um pão para nós, principalmente na festa dos pães asmos, que é simbolizado em você comer pão sem fermento, nada que tem fermento. E aí ele ensinou isso para mim. Depois ele ensinou o vinho. Ele falou, o vinho aqui tem mais ou menos 15% de álcool. E ele falou, quanto menos álcool, melhor. E nós achamos um vinho com 5% de álcool. E era orgânico. E nós começamos a comprar isso aí também, né? Eu, em toda a minha ignorância, eu achava que as pessoas punham álcool no vinho. Eu, em minha ignorância, né? E foi ontem. Pela primeira vez eu falei, por que tem álcool no vinho? Quando eu saio aqui para comprar o vinho, aqui está esse copinho de vinho aqui, eu saio com a minha filha, ela lê nas letrinhas mais mínimas, então tem, epa, esse aqui tem 9%. É o menos de todo o supermercado, então compra esse. Eu vi aqui que o vinho vem do próprio, que o álcool, desculpa, vem do próprio vinho, que é feito através de um sistema de fermentação. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, sobre ontem. Então, eu, em toda a minha ignorância, achei que os produtores punham álcool no vinho. E não é. O álcool do vinho vem da própria uva. E a uva, o açúcar da uva, quando é fermentado, cria o vinho. Olha que lindo isso, eu não sabia disso. É como se o senhor estivesse espremendo a vinha dele para sair o álcool, né? Eu realmente achava que os produtores punham álcool, não é, vem do vinho. Então eu falei, pai, né? Porque novamente são pessoas, se você toma suco de uva, essas coisas todas, né? Porque de certo não quer tomar o álcool, né? É o que eu acredito, né? Então eu fiz perguntas tipo, pai, o vinho que você deu para os apóstolos tinha álcool? Eu fiz essa pergunta para mim ontem. Tinha álcool? Você vai ver aqui que a nossa irmã já foi lá no céu, na casa dele, e fez a comunhão com o Senhor, e o Senhor deu vinho para ela. Aquele vinho tinha álcool? Você vai ver o cenário, os anjos estavam na vinha do Senhor, coletando as melhores uvas, e para trazer para a irmã Erin, para fazer um vinho para a irmã Erin, né? A resposta que eu tive é o seguinte, amado, o vinho tem que ter álcool, porque vem da vinha. Tem que ter, pelo que eu vi aqui, né? Então eu falei, então dá certo. Então, eu estou falando, tem muita gente que tem problema de saúde, né? A minha filha, por exemplo, se ela tomar uma colher de vinho, ela tosse. Né? Então você vai ver aqui que eu vou até parar aqui daqui a pouco e mostrar e ler para vocês o que eu tenho coletado aqui da nossa Marim. Você vai ver que o Senhor escolheu o vinho com álcool, algo simbólico. Né? E eu achei muito interessante esse estudo que eu fiz ontem. Agora eu não sei porque realmente não me interessa assim reconhecer o que a pessoa faz isso, aquilo, porque é entre você e o Senhor, não tem nada a ver comigo, né? Mas você vai ver que quando você for para a casa do Senhor, ele não vai falar, João, vai ali na pia e pega um copo de água e vem fazer a comunhão comigo. Eu acho que ele vai falar isso para você não. E eu acho que você não vai chegar na casa dele e Jesus vai falar, eu não tenho pão hoje, mas eu tenho aqui umas coxinhas, vamos comer as coxinhas e fazer comunhão. Porque tem simbolismo essas coisas que ele tem dado para nós. Entretanto, usem sabedoria, eu só quero passar isso para vocês, que eu mudei o jeito de fazer essas coisas quando eu ouvi isso do meu irmão, que já está com o Senhor, sobre essas coisas, né? Depois que eu ouvi isso do meu irmão, ou do seu irmão, já está com o Senhor, todo o pão que eu faço, comunhão e Páscoa, é sem fermento, todos eles. Essa aqui é a Mazda, chama Mazda, compra direto dos israelitas lá, né? Sempre.
sempre não tem fermento. Esse é o mínimo. Não tem quase ingrediente nenhum, esse pão. E o que eu ouvi do irmão também, o vinho que eu compro é o mais puro que pode ser, orgânico. Mas por quê? Qual a diferença? É muito simples, a sua intimidade com o Senhor. Ele fala, este é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Então, eu ouvi isso, meu irmão, eu quis compartilhar isso com vocês, tá? E você vai ver aqui que sim, quando eu ouvi isso do irmão falando isso para 1 milhão de pessoas, você olha só, houve um perigo sobre isso, né? Então, de repente, agora, muitos irmãos ao redor do mundo vai fazer a ceia, fazer a comunhão com água e pamonha, ou coxinha e esfirra, ou guaraná e qual outra coisa gostosa que nem no Brasil? Pastel? Amados, não ri não, tá? Isso é coisa muito séria. Tem muitos irmãos que estão começando a caminhada com o Senhor e eles pegam essas coisas e o inimigo leva, tá? Qual que é a função do inimigo? É diminuir o que Deus dá para nós. Quanto mais longe do corpo de Jesus, quanto mais longe ficar focado no Senhor, quanto mais longe é o que o inimigo quer, tá? E ele vai trazendo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Né? Novamente, para as pessoas ao redor do mundo que é uma condição do coração, você vai ver ele falando aqui. Você vai ver ele falando, não é o fermento, não é com fermento e sem fermento que faz uma pessoa ser salva. Ele vai falar isso aqui. Mas é o estado do coração. E sim, não tem nada a ver com religiosidade. Isso aqui é intimidade. Qual é a sua intimidade com ele? Qual é a sua intimidade com ele? Isso varia de ponta a ponta. Eu acredito... Vamos continuar lendo aqui. Eu tirei aqui do 020. E depois disso aqui, foi bom que hoje eu vou ter mais tempo de explicar isso aqui. A 020, aqui diz o Senhor, ela estava no céu, eu ouvi um som de tocar do shofar, eu senti vibrações, e eu vou andar um pouco rápido aqui, e então, ele então avançou à sua direita, e aqui o Senhor fala, vá à frente e beba. Ela bebeu, eu não entendo porque eu nem estava com sede, ele sorriu, você vai ver mais tarde aqui, ele fala, será que eu lhe dei o copo para beber da mesma maneira que eu bebi dele? Não foi do mesmo, não foi do mesmo lugar. Então foi o seguinte, ele pôs o copo e tomou o vinho e depois ele encheu e deu para ela, e aonde ele pôs a boca para tomar o vinho, ela pôs também. O Senhor quer mostrar para ela que ele é um com ela, né? E ela falou, o Senhor falou, se você participa do meu copo e bebe do que eu estou bebendo, o que isso quer dizer? O Senhor faz a pergunta. Ela fala, vou beber a mesma coisa que você bebe. O Senhor fala, sim, mas isso vem com um preço. Então, a comunhão com o Senhor é mais do que entrar em intimidade no corpo. Ele vai falar mais sobre isso, tá? O que você vê, então aqui está a nossa irmã. Ela viu, lá quando ela estava com o Senhor, ela teve a visão e viu ele na cruz. O Senhor falou, o que você está vendo? Ela falou, eu estou vendo você pendurado e sentindo dor. E o Senhor fala, o que mais? Ela fala, você está totalmente exposto, descoberto, você está sangrando, maltratado, e você está com dor. Ela viu um romano zombando de Jesus, dizendo aqui, diz o Senhor. E o Senhor fala aqui, tome um outro copo, achei interessantíssimo como mostrar aqui para vocês, que vai mostrar aqui que ele na cruz, ela viu um anjo com os ingredientes do lado dele, que foi a morte dele que fez isso possível. Ele falou, tome aqui outro gole, é o meu corpo, e ela hesitou. Eu vou andar um pouco rápido, desculpa, tá, mas eu não tive tempo para elaborar isso aqui, eu só tive 1 hora para fazer isso, que eu fiquei descobrindo que... então, eu só peguei aqui muito rápido. Quando eu fiz a procura aqui sobre comunhão, em mais de 15 mil páginas, eu achei mais de 500 negócios. Então, mas eu peguei esse aqui, dá para entender um pouquinho sobre a comunhão. O Senhor fala aqui, para andar comigo e participar de mim,
Tomar a ceia do Senhor também significa sofrer por minha causa? No sonho 009, ela viu um anjo do Senhor, veio até mim e me ofereceu a comunhão, pão e vinho. E ela estava surpresa. Estava me sentindo doente por causa do que estava vendo, o corpo de Jesus torturado, e para dizer o mínimo, e não estava com vontade de comer e beber. Então, isso aqui eu tirei do 009. Do 017, você vai ver aqui o Senhor Jesus falando, sim, tudo está no lugar para a recepção, mas você quer que seu alimento esteja frio ou seu vinho fique ruim? Vinho ou fruto da vide? Esse menciona vinho. O Senhor, então, falou, olhe, e lá na frente ela viu esse banquete, e ela viu uma garrafa, a garrafa era de vinho queimado ou fiado com um tecido de couro e joias. E ela viu todos os elementos que estavam na frente dela, enquanto ele rasgou o pão ao meio. Me deu um pedaço. Então, você começa a ver, dependendo da sua intimidade com o Senhor, que tudo que você quiser fazer é o que Ele faz. Essa é a vontade que devemos ter dentro de nós. Tudo que Ele falar é o que a gente quer fazer. E tudo que Ele fizer é o que a gente quer fazer. E o que Ele pensar é o que a gente quer pensar. É claro. A gente é humano, né? Novamente, ele rasgou um pedaço de pão, e então ele derramou vinho em apenas um cálice. Ele primeiro tomou um gole para se certificar de que era bom. Em seguida, o anjo colocou mais vinho no copo, e ele me entregou a taça para eu beber. Que eu sei, tem uns 4 sonhos dele assim, tá, mas ele mesmo, literalmente, vai lá e põe vinho no seu copo. O que a gente vai falar para você? Senhor, eu não tomo vinho. Me dá outra coisa. Eu não tomo álcool. Eu acho que ninguém falaria isso, né? Mas, e aqui ele fez isso, ele colocou o vinho no copo dele. A intimidade que eu tenho no Senhor, o que eu conheço do Senhor, é que Ele não vai, se você pedir para tomar, supomos, suco de laranja, suco de uva, guaraná, Ele não vai, como é que é aquela palavra? Ele não vai te resistir, não, Ele não vai te corrigir, porque é o teu coração em querer fazer comunhão com Ele que interessa. É o teu coração em querer que Ele seja um com você. É o que interessa para Ele. Se você comer cajamanga em vez de pão, eu acho que a intimidade que eu tenho com Ele, tá, mano? Se você chegar na casa dele aqui, como é a nossa irmã, e ele pôr um vinho no teu copo e fala, beba o vinho comigo, faça comunhão comigo. Se você falar, não, eu tomo só suco de uva, eu não tomo vinho, ou suco de laranja. Teve um momento em que quando eu saí da igreja que eu estava por 40 anos e vim fazer a ceia aqui, e eu achei que não estava, a coisa não estava sendo feito corretamente, no meu sentido, e eu peguei um suco de laranja. Eu tomei um suco de laranja. Já tem muito tempo isso. Não conheço grupo aqui. Muito tempo, né? Porque eu saí daquilo que eu fui ensinado, no vinho e pão. Eu falei, não tinha vinho em casa, eu peguei um suco de laranja e tomei. Eu senti imediatamente algo saiu do meu corpo, mano. Eu celebrei aquela ceia com o corpo vazio. Eu senti algo saindo do meu corpo. Esse algo que eu estou sentindo agora é o que as pessoas vão sentir na grande tribulação quando a noiva foi embora, o povo de Deus foi embora. Esse vazio. Mas com o tempo que eu fui fazendo a ceia, eu senti voltando. Então, não é o ingrediente, de certa maneira, mas é a maneira da qual está o seu coração.
Em outras maneiras, eu celebrando a ceia com suco de laranja, eu estava, no meu coração, eu estava zombando daquelas pessoas, porque as coisas não estavam sendo feitas corretamente. E é claro, eu estava totalmente errado, eu aprendi. Então, não é o ingrediente, se dizer assim, mas a maneira da qual o seu coração está no Senhor, ou seja, intimidade. O nosso profeta Breno não conseguiu ver isso, ele achou que era religiosidade. Não, é intimidade, tudo é intimidade, irmãos. Mas isso não necessariamente apaga o que o Senhor nos dá como instrução. Isso aí que eu estou falando, amados? Por exemplo, quando ele dá algo para nós, você vai ver aqui das festas santas e tudo. Se ele quer que a gente, em vez de tomar vinho, toma suco de laranja ou Coca-Cola, ele ia falar isso. Então vocês venham e pegam o seu copo de vinho, ou sua Coca, ou o seu Guaraná, ou vai na pia e pega água e vamos celebrar a Páscoa. Ele não falou assim, irmãos. Novamente, para os irmãos que estão ao redor do mundo, por favor, tá? Só quero falar que não tem nada de errado se você não tem condições de ter isso, tá? Eu só quero tentar tampar as portas para o inimigo aqui, não tentar dissolver a palavra de Deus por causa de coisas assim, tá, irmãos? Vamos continuar aqui. Ele fala, então, ele veio e falou, por favor, Erim, coma um pouco de pão comigo. Então, está aqui nossa irmã Erim na casa dele. Aqui está uma pergunta válida para fazer. Esse pão que a nossa irmã, que o Senhor deu para nossa irmã Erim, tem fermento? Aqui está. É uma pergunta até inteligente. É uma pergunta até inteligente. Jesus, esse pão que o Senhor deu para a irmã fazer a comunhão com você, fazer a paz com você, tem fermento? Se isso for feito na Páscoa, eu falo para você que não tem, porque é parte da lei. Não tem. Assim como também na festa dos pães asmos, que são 7 dias, não tem pão, está na lei. Então, assim, de maneira bem aberta, você acha que esse pão tem fermento? E tem outra, eu não consegui achar aqui, tem um que o próprio anjo tira do forno e dá para ela. E ela comeu o pão e ela falou que foi uma das coisas maravilhosas que ela já viu. Eu sou doido para eu sou doido para o meu pão lá que o anjo faz lá na casa dele e o vinho que vem da vinha dele, está falando sério? Ah, Jesus do lado ali, ó, Jesus, ó, para o Senhor. Eu acho que não tem, mas é o João, tá? É o João. Por causa do simbolismo que esse pão representa o meu corpo. Entretanto, o que é mais importante é o coração da irmã querendo que Jesus, querendo ser um com Jesus, Jesus querer ser um com ela. Isso não apaga o que ele faz, entretanto, né? E então, ele amorosamente tocou no meu cotovelo para levantar o pão até meus lábios e comer. Olha só. Imagina você aqui, querido. Ele levantou o pão e colocou na sua boca. Olha só, amado. Não vão chorar aí não, viu? Ele levou o pão na boca dela para ela comer o pão. Naquele momento, enquanto nós comíamos juntos o pão, pareceu tão simbólico, aqui está, amados, do que ele fez na cruz. E eu comecei a chorar. Ela sentiu no comer do pão, ele na cruz. E é exatamente isso, né? Foi a morte dele na cruz que fez a ceia possível. Não é isso? O corpo dele. Você está vendo o simbolismo, como é importante isso? E Jesus fala, o que você está pensando? Ela fala, no momento, que momento inagualável, sem preço, 1000 reis poderia me dar dinheiro das nações, mas nesse momento ela não ia trocar de jeito nenhum. E ele fala, o que mais? Ela fala, nós juntos nessa comunhão, debaixo dessa árvore. Então ele está aqui debaixo da árvore com ela. É melhor andar mais rápido, né? Para mostrar mais coisas aqui. E ele fala, este é o momento perfeito. E agora ele estendeu a mão e pegou o copo. E ele falou, Erim, beba, por favor. Em seguida, ela pegou o copo, pegou o copo da minha mão. Ele simbolicamente, colocou o copo nos seus lábios, no mesmo local de onde eu havia bebido, para me mostrar
que ele era o meu copeiro e estava cuidando de mim. Então, nossa irmã tomou o vinho dela e ele veio e pegou o copo na mão dela, virou o copo e bebeu o copo, tocou os lábios dele no copo, no mesmo lugar que a nossa irmã tocou. Vocês estão vendo aqui, queridos? Simbolizando você, eu estou dentro de você e você está dentro de mim. Eu e você somos um. E a irmã fala que comecei a dar a ele um relatório do vinho, era bom, tinha gosto de fruta, era grosso, vermelho e rico. Aqui está o vinho, deve ser maravilhoso o vinho dele lá. Uma pergunta até inteligência para o Senhor, seria inteligente que eu acredito, né? É o João. Qual o teor de álcool que o seu vinho tem, Senhor? Porque foi por isso que eu vim aqui procurar se o vinho tem álcool, e de acordo com para ser vinho, você tem que ter álcool, que é feito da uva, a uva madura, e parece que eu li aqui que a uva madura é aquela que tem mais álcool, porque ela tem mais açúcar. Então, para vocês aí que eu descobri isso ontem, para vocês que sabem mais disso, é o que eu estou vendo aqui. Você imagina, então, os anjos agora na vinha dele, pegando aquelas uvas enormes, lindas, vermelhas ou verdes, aquelas coisas, coletando para ela, mano. E fazendo vinho e trazendo para ela. Você imagina, ela fala, não, eu não tomo isso. Eu estou com a minha mochila aqui, eu trouxe aqui o suco de uva para mim, eu não vou tomar seu vinho, não, vou tomar o suco de uva. Eu duvido que alguém vai falar suco de laranja. A Jalé está chorando, a Lara está chorando. Às vezes a gente não pensa sobre isso, mas a gente lê. Eu não consigo tomar uma colher de vinho, porque, sei lá, Noé ficou bêbado tomando vinho, né? Está escrito na Bíblia que todos os beberrão ficaram longe do reino dos céus, né? Imagina só, amado. Você vai lá na janela da casa do Senhor e fala para os anjos, eu não vou tomar vinho, porque os beberrão não vão entrar no céu. Aí você escuta o anjo lá longe e fala, mas você já está no céu. O João gosta de falar essas coisas, né? Você já está no céu. Olha só, amados, ela fala mais, é lindo, lindo. Ela falou que o vinho dele era gostoso, feito de fruta, era grosso, vermelho e rico. O Senhor começou a rir. O Senhor fala, não, realmente, o que você provou. Ele me deu a taça novamente, eu coloquei meus lábios para o local onde ele havia bebido. Então, aqui está a nossa irmã Erin. Ele deu para ela tomou, os lábios dela, quando tocou naquele copo, deu para ele pegou aquele copo dela, virou o copo e colocou nos lábios dele, ele tomou, e agora deu o copo de volta para nossa irmã Erin, ela pegou o copo, virou para colocar os lábios dela aonde ele colocou os lábios dele. Há simbolismo nisso? É claro que há, mas os dois são um, assim como você é um com ele. A irmã fala, eu senti que eu bebi um amor incondicional como nada na terra. Quando eu bebi, pude sentir o amor que tu poderia ter por nós. Eu pude sentir, aqui está, querido, o sangue sendo misturado com este vinho. Não é Coca-Cola, não é garapa, não é suco de laranja. Este vinho. Então, a nossa irmã, quando ela provou o pão, ela sentiu o corpo de Jesus na cruz, dando tudo por nós. E depois ela tomou o vinho, ela sentiu o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Olha que maravilha, né, amados? Nós devíamos sentir dessa forma, né, amados? Vamos para o 023. Nossa, como é que está o tempo aqui? Aqui eu só peguei isso aqui, a nossa irmã aqui, nesse tempo aqui, 023, um dos primeiros, ela tomava ceia todos os dias. E eu agradeço a nossos irmãos que começou a falar que acreditava que o Senhor
queria que nós tomássemos a comunhão aqui toda vez, e depois eu vi que ele era isso mesmo que ele queria. Muito obrigado por isso, muito obrigado, Senhor, por ter mostrado isso para nós, que a ceia estava como uma religiosidade, feito mais de maneira de texto, em vez de o Senhor tomando conosco, né? 0,85, imediatamente eu estava ao pé da cruz, no Gólgota. O cenário parecia preto e branco, com exceção do sangue vermelho de Jesus. Então, aqui é outra coisa que eu faço, tá? O vinho que eu tomo é sempre vermelho. Eu e minha família, sempre. Tem vinho branco, vinho amarelo, isso, aquilo outro. Meu sangue, o vinho que eu tomo é vermelho. Novamente, na intimidade com você, Senhor. Eu acho que já é tanto tempo que eu estou fazendo isso, eu não sei tomar um vinho, por exemplo, branco, tá? Mas eu não consigo. É a mesma coisa que eu não consigo fazer a ceia ou a Páscoa com fermento, o pão fermentado. Eu não consigo. Mas é porque eu já tenho já há um certo tempo, né, mano? Certo tempo. Então ela veio aqui, ela estava aqui na cruz de Gólgota, o cenário era preto e branco, com exceção do sangue vermelho de Jesus. O anjo com os elementos da ceia na bandeja estava lá. Olha só o que ela viu, mas ela viu Jesus na cruz. Ela viu o sangue de Jesus descendo. Do lado da cruz tinha um anjo segurando uma... como é que fala no Brasil? Um prato? Não, um prato. Ela falou aqui... tinha um anjo segurando os elementos, ou seja, o pão e o vinho, do lado da cruz. Bandeja. Ai, bandeja. Essa velheira, vou te falar, viu? Bandeja. Olha só, amados. Tinha a cruz, o sangue dele descendo na cruz, ele com toda certeza com dor, ou já até, talvez não morto ainda, né? Não sei. Não falou aqui. Eu acredito que talvez já estava morto. Foi quando o sangue dele correu, né? Quando os romanos foram lá e cortaram ele, né? Ele estava morto, né? Ele morreu, fez com que os elementos agora se tornassem um simbolismo eterno, que é o sangue e o corpo dele. Então, ela recebeu os elementos e participou da ceia santa. 044, aqui é Enoque, amado. Lembra de Enoque? Erinha, a crucificação original foi na quarta-feira, com ressurreição no mesmo dia de sábado. Eu tenho falado isso aqui nos Mistérios de Deus desde o tempo que eu entrei aqui, que isso aí é uma coisa que o Senhor mostrou para a minha igreja 40 anos atrás. E mesmo assim é complicado. Mas, como eu disse antes, é a sua intimidade entre você e o Senhor. Eu só venho mostrar a minha experiência, né? Sim, Jesus morreu na quarta, e sim, ele foi ressuscitado no sábado, antes do pôr do sol. Claramente eu tenho isso escrito em todo lugar, mas eu tenho falado isso mesmo assim. Né? Tem um grupo aqui, outro ali, que é uma missa do galo, o sábado é quando ele foi ressuscitado, porque na Bíblia fala que é esse, aquilo, outro. E não adianta assim. Mas isso é a intimidade entre você e o Senhor. Né? Este foi o dia em que os fariseus ficaram irados porque Jesus curou, em vez de obedecer às suas leis. Este também foi o dia em que ele libertou os cativos. Então, aqui está Enoque falando. Olha que lindo esse aqui, amado. A ressurreição é igual ao sábado. Hoje nós estamos aqui reunidos no sábado. Isso também significa ressurreição. Sabia disso? Que significa casamento. Vocês vão ver isso aqui ainda. É a mesma coisa para ele. Ele usa essas coisas que ele não consegue, né? A gente aprende com ele. Né? Você vai ver, falar de santificação é a mesma coisa. A morte e o sepultamento ocorreram antes do início da Páscoa. Antes que a Páscoa acontecer, antes da Páscoa acontecer, quarta-feira, no pôrzinho do sol, ele morreu e ele foi também sepultado. Você vê que está nas escrituras, né? Que eu esqueci o nome lá no inglês, no português, que antes do baixar do sol, não era o baixar do sol do sábado, era o baixar do sol
do dia dos pães asmos, que acontece na Páscoa, que é quarta-feira à noite. Então, eles sepultaram Jesus antes de baixar o sol, porque é dia santo. Ele chamou a refeição pascal, terminou por volta das 11h30 da noite, quando ele estava com os apóstolos lá tendo a ceia. Né? 5:97, eu espero que eu vou terminar aqui. Quanto tempo já passaram, irmãos? Nossa, já passou 1 hora. Eu acredito que o Senhor colocou no meu coração, porque há várias pessoas ao redor do mundo, que pode ser bom, né? As pessoas estão aprendendo o caminho agora, né? E todos nós erramos, né, irmãos? Todos erramos. Todos nós erramos. É interessante abrir a Bíblia. Pai, sabe que eu falo sobre essas coisas? Ele mostrou na Bíblia, Natan corrigindo Davi. Olha só. Ele veio falando isso para mim, né? Fala. 5:97. Sim, eu nunca vi, e eu amo totalmente o Brandon. Eu trouxe o Brandon aqui para o canal, né? E ele é corrigido. E ele mesmo, o Brandon mesmo fala, work in progress, quer dizer, eu sou uma pessoa que estou sendo moldado. Ele reconhece as coisas. Ele, o Kevin, a Erin, a Vicky. Isso continuará por toda a eternidade, queridos. Porque a intimidade com o Senhor cada vez é mais. Intimidade é a mesma coisa que santificação. Ele vai falar isso. Quanto mais você chega do Senhor, mais santo você é. Simples isso, né? O nosso Senhor Jesus fala, eu estou aqui, eu estou com você. Para aqueles que não vieram de uma casa que pratica essas festas, essas fantas, ou seja, a cultura brasileira, é difícil lembrar. Todavia, você se lembra de mim todos os dias. Para mim, isso é mais importante. As leis foram dadas com tradições de lembrança e as instruções foram detalhadas para que não houvesse engano sobre o que elas significam. Ele me ensinou isso depois, irmãos. Depois que eu entrei na noiva, 7 anos atrás, eu vi que sim, as festas santas são importantes, mas ele é mais importante e eu teve de mostrar isso no livro 100 aqui, foi quando eu comecei a ver muitas coisas mudando. Falou sobre o Natal, que eu ensinei para minha família por 30 anos, que o Natal não era dele, o Natal não foi feito por ele, foi feito por esse Deus pagão, etc, etc, etc. Eu e minha família não celebrava. E eu fui ver no 100 que ele falou isso, né? O que tem de errado? As criancinhas louvando ele no dia de Natal. Me quebrou assim, amado. Ó. Quebrou. O que tem de errado? Em você se reunir com a sua família no dia de Natal e dar abraço e compartilhar e derramar amor um com o outro no dia de Natal e tendo a possibilidade, conversa sobre ele. O que tem de errado nisso, amados? Me quebrou assim, amados. Ó. Tudo que foi ensinado na igreja que eu estava antes, não é que tem nada errado com o Natal. E ele falou isso. Vocês podem olhar, número 100. Ele falou isso. Ele falou, o Natal não foi criado por mim e nem pelo meu pai. Mas o que tem de errado ter a reunião de sua família em amor, celebrando não a data de Natal, mas que tal, como nossa irmã Eileen falou, e eu nunca esqueci, o nascimento de uma luz. Não 24 de dezembro, mas o nascimento de uma luz. Um agradecimento porque Jesus veio nos salvar. Pode ser várias coisas. Mas para mim agora é difícil fazer isso, falar isso para minha família. Né? Chega Natal, cada um vai para um lado, ninguém se reúne. Cada um vai para um lado. Eu fico sozinho aqui em casa. O que eu ganhei com isso, amados? A família que eu amo, está espalhado pelo mundo. Porque eles sabem que eu não celebro, eles pensam que eu não celebro, que eu não celebro o Natal. Eu não celebro o Natal, eu celebro o Senhor. Então eles nem vêm aqui na minha casa. Mas assim que é, né, mas a gente continua nesse barco, aprendendo mais e mais, né? Isso é a mesma coisa dos ingredientes. Né? Para você que não tem condições de comprar um vinho e não tem condições de comprar um pão, o que você tem para comer, que não tem... e você não tem nem nada de comer e nada de beber, senta e celebra com ele a ceia, porque é o seu coração. No seu coração você está fazendo isso. Porque eu sei que dependendo de certas pessoas, certas famílias ao redor do mundo, na África, nas ilhas, etc. Às vezes você não tem nada, né, amados? Infelizmente. É até triste falar isso. E você pode pensar, não, eu não vou celebrar a comunhão com o Senhor porque eu não tenho ingrediente nenhum. Não se preocupe com isso. Porque o seu coração é o ingrediente dele. Um dia você vai ter, amados. Um dia
É difícil tocar nesse assunto, né? Mas um dia você vai ter dinheiro. O senhor fala que, no entanto, só porque um homem legalista, seja judeu ou gentil, pratica um ritual, isso não torna seu coração reto, tudo a respeito do coração. O senhor já falou isso várias e várias vezes. Tudo rescinde do coração. Tudo. Então, se você não tem condições de celebrar a ceia por causa que você não tem ingredientes, celebra assim mesmo. Isso é a única coisa que você tem, é Coca-Cola e coxinha, celebra dessa forma. Um dia você vai ter o seu dinheiro para celebrar do jeito que, com o Senhor, como Ele faz. Ele sabe disso, não se preocupe. O Senhor fala, o coração de um homem e seus rituais não o salvam. Só Deus pode salvar. Entenda o que eu tenho falado. Eu tenho que andar mais rápido aqui, queridos. Ele fala, ele está falando, eu olho para... É o que eu estou falando aqui, tá, mas então eu vou ler aqui. O Senhor fala, eu olho para baixo e condeno uma família de coração justo, porque eles têm muito pouco e não tiraram aquele pão de sua casa. Olha só, eu nem sabia que ele ia falar aqui. Olha como é que bateu aqui. Você acha mesmo que ele vai olhar para baixo? Aí ele falando aqui. Ele vai olhar para baixo e vai condenar você ou a sua família porque você não tem pão? E você é justo? Faria o mesmo pelas viúvas ou pelos idosos? Eles também serão condenados? Nem pão com fermento e nem pão sem fermento pode salvar um homem. Vocês entendem o que eu estou falando? Condição do seu coração. Novamente, o inimigo pode pegar isso aqui e falar, ok, deixa do símbolo, deixa o símbolo do vinho e do pão, porque isso tudo é legalidade. Vai lá e pega a sua coxinha e o seu suco de maçã, seu cajamanga, vai estar tudo bem. Não é isso, né, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas é aqui, amados, onde o inimigo entra, e eu tenho visto isso com meus próprios olhos, e ouvido com minha própria orelha. A facilidade que o inimigo tem em enganar os filhos de Deus. Eu tenho visto isso, queridos. Porque nós não sabemos de tudo assim, né, amados? Vamos deixar o Senhor responder. O pão é símbolo do coração? Você está vendo aqui ele repetindo de novo? O meu corpo quebrado pelo pecado é o símbolo do pão? O meu corpo quebrado pelo pecado. Não é a coxinha, não é o pão, não é a esfirra, não é a... Porém, o pecado geralmente é pequeno no início e depois permeia toda a massa, fazendo com que a massa cresça e fique inchada. Esse aqui é o problema da qual eu estou aqui falando, que pode começar uma coisinha pequenininha assim, hoje vai ser Guaraná, amanhã vai ser Toddy, amanhã vai ser leite, e vai aumentando, logo você está totalmente fora do que o Senhor institucionou. A ceia está fora. Começa devagarzinho. É assim que o inimigo trabalha, mano. Devagarzinho, vai aumentando, tal. Eu vou comprar vinho hoje? Não, eu tô com preguiça. Eu vou pegar aqui a minha coca. É devagarzinho. Acontece com todos nós, irmãos, todos nós. Ele fala, depois que o pão tem crescido ou inchado, ele é colocado no fogo ou no forno, desenvolve-se ali uma crosta dura que abriga a textura macia do corpo do pão. E deixa eu passar mais rápido também. Então, por que comer o pão sem fermento? Se o fermento representa o pecado... Eu nem sabia que ele ia falar isso aqui, né? Ajudou, né? Se o fermento representa o pecado deve ser removido do pão. Está vendo como é que é simples a intimidade? Bom, se o pão representa o corpo de Jesus e o fermento representa o pecado, então para que eu vou comer um pão com fermento? Está entendendo? A lógica, a intimidade com ele? Então não há necessidade do pão crescer, pois nem precisa inchar antes do calor. Eu lembro que no tempo, quando esse amigo que eu falei para vocês, ele estava falecendo, eu falei para minha esposa, aí não pode comer nem pão na festa de pães asmos, então ele falou, vamos fazer pão de queijo.
minha esposa falou, não, eu consigo fazer pão de queijo sem fermento. E ela faz. Quem começou a comer o pão de queijo? O meu amigo veio e falou, você sabia que o pão de queijo incha? Nós paramos de comer pão de queijo na festa de Pães Asmos. Mas a gente tem esse zelo pelo Senhor, cai um pouco, né? Depois tem um zelo alto, cai um pouco. Por causa disso. O pecado incha. Tá certo, o pão de queijo não tem fermento, mas ele incha. Ele representa o quê? O pecado inchando. O pão é achatado e não inchado. Onde é que eu estou aqui? Você participa do meu corpo e que está livre de pecado e participa do vinho, que significa o meu sangue. Eu acho que vocês estão começando a entender aqui, né, Márcio? Já o tom aqui da Páscoa, né? Da Páscoa da ceia, né? Existe um simbolismo para isso. No entanto, lembre-se do que mais aconteceu. Eu lavei os pés daqueles que me seguiam. Os seus pés levariam as boas novas com testemunho. 670, deixa eu ver. Nossa, tem que acabar isso. Olhei para as colinas com todas as vinhas. Aqui é a nossa irmã, então, dentro da casa do Senhor. E deve ser linda a casa do Senhor na montanha, né? E ela olhou ali, ela olhou assim na distância, ela viu as vinhas do Senhor. Eu pude ver santos e anjos colhendo. Ela que falou, Senhor, eu pensei que você já tivesse colhido o vinho do casamento. Olha aqui, amados, começou outro tipo de conhecimento. O vinho do casamento. O Senhor fala, Erim, esta é uma grande celebração, o rendimento da produção é grande. E ela fala, tu és Deus, pode transformar água viva em vinho. O Senhor fala, bem, isso é verdade. Ele pode transformar água em vinho. No entanto, apenas alguns santos devem participar do casamento, uma pergunta que ele fez. Pense nisso de forma diferente. Há famílias daqueles que estão na terra, aqui no céu. Este é o grande tempo em que tem sido antecipado por milhares de anos. A acumulação tem sido imensa. Todos que estão aqui querem fazer parte disso de acordo com cada um de suas habilidades de sacrifício. Sim, amado, os santos do céu querem todos estar aqui conosco nesses finais de tempos, né? Todos eles querem estar aqui. Olha, acabou de falar. Está me guiando aqui. Eles encontram grande alegria na preparação para a celebração, ou seja, o casamento. Você não pode nem mesmo compreender isso, Erim, você está pensando muito pequeno. Este é uma adoração ao Senhor. O Senhor fala, todo o céu está se preparando, agora eu trouxe um pouco de vinho novo. É a semana que vem, tá, amados? É o 8º dia da festa, tudo é novo. Para ela provar, então aqui está o Senhor, trouxe um vinho novo para ela. Lembre-se e não esqueça que você está noiva de mim. Você é minha. Você não precisa se preocupar com o seu valor. Provaremos um gole deste vinho novo. Tal como o vinicultor, o que tem preparado, os anjos prepararam, né? Então, beberemos este vinho novamente quando eu te servir na cerimônia de casamento. Então, o Senhor, se você for na casa dele hoje, amado, eu acredito que ele não vai te dar... Não posso falar isso. Porque se ele achar que você tem um bife com vinho e você toma suco de uva, ele vai te dar um suco de uva. Mas eu não sei, né? Essa é coisa bem pessoal do Senhor e ele. Eu acho que ele não ia machucar ninguém, porque o que interessa para ele é o seu coração. Mas, no seu andar com o Senhor, por toda a eternidade, nas milhares e milhares e milhares de comunhão que você vai fazer com ele, eu acho que um dia você vai tomar a decisão de fazer o que ele quer, ou de alegrar ele. É o que eu acho, né? Mas aqui está ele trouxe um copo de vinho, colocou o que para tomar, e agora ele está bebendo junto com o irmão. E ele falou, quando você estiver no casamento comigo, eu vou servir este vinho para você. Exatamente isso que ele falou aqui, amado. Eu te servi na cerimônia do casamento. Ele apontando para 2 copos de amostra, eu vou terminar aqui, quero que você entenda uma coisa, uma das amostras representa a santidade e a outra representa a separação. Agora, o que você está vendo neste momento, ela falou, é o sábado de descanso. O Senhor falou, sim, as tradições do sábado destinavam-se a preparar o povo com o início do 7º dia,
com vinho e ajuntamento para mantê-lo separado e sagrado para honrar o casamento entre a noiva e o noivo. Este é um dia de descanso e celebração tão recíproco quanto um casamento comigo. Hoje que nós estamos reunidos aqui, nós estamos celebrando o casamento com ele. Aqui ele fala, santidade significa noivado? Nós estamos celebrando hoje, amados, noivado ou casamento com ele. Aqui, peguem esse copo de noivado para mim, o Senhor fala para ela, pegue o copo e dei um gole. Ela pegou o copo e deu um gole nele e estava doce. No entanto, depois levou-me numa viagem de sabores e não parou. Olha só, o gosto do vinho deve ter tanto sabor. Eu sou louco para tomar esse vinho. Eu só bebo vinho na ceia, mano. Meu pai não, meu pai gostava mais de vinho do que cerveja. E era vinho, né? E tem vinho que é mais gostoso que o outro. Eu peço minha filha para me ajudar. Bom, continuando aqui. No entanto, depois levou-me numa viagem de sabores e não parou. Havia camadas nisso. Impossível de descrever. Olha que delícia esse vinho. E aqui, ó, calma, mas eu vou fazer aqui a ceia com o Senhor agora. Desculpa, demorou tanto tempo, mas eu acho que essa mensagem pode ser boa para algum dos nossos irmãos aí ao redor do mundo. Peguem o pão, por favor, então. Obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai. O simbolismo do teu corpo desse pão. O Senhor tem pegado as nossas enfermidades no seu corpo. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Pai, a realmente pensar nisso. O Senhor falou, vocês aprendam a ter autoridade, peguem a sua autoridade, Pai, ajude-nos a ter essa autoridade. Sim, Pai. E nós eliminar, Pai, no nome de Jesus, toda enfermidade do nosso corpo. Eu declaro o nome de Jesus, que com esse corpo, que é do Senhor, o Senhor levou em teu corpo todas as nossas enfermidades. Eu declaro todas as enfermidades do nosso corpo curadas no nome de Jesus. No nome de Jesus, peço ao Senhor, abençoe então esse pão que agora tomamos com o Senhor, Pai. E fazemos o Senhor em nós e nós no Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu Pai, e com esse pão e com esse vinho que o Senhor tem nos dado, o derramamento do teu sangue, Senhor. O Senhor fez tudo isso possível. O Senhor fez, oficialmente, o Senhor fez nós no Senhor e o Senhor em nós. Mas o Senhor fez mais do que isso. O Senhor nos resgatou para o nosso Pai, Jeová. O Senhor nos resgatou para o nosso Pai. Obrigado pelo seu sacrifício, obrigado pelo seu sangue. Ajude-nos, Senhor, a cada vez andar igual ao Senhor, a cada vez pensar igual ao Senhor, a cada vez agir mais igual ao Senhor. Ajude-nos a amar o próximo, Senhor. Que é só isso que faz a diferença, Pai. Ajude-nos, Senhor. Pedimos que agora o Senhor encostasse nesse vinho, que tomasse essa ceia, que o Senhor fique em nós e nós no Senhor. No nome de Jesus, Pai, abençoa então esse vinho, esse sangue do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém, 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 amados.